Boa tarde, meu nome é Bruna, eu sou mestranda em Economia Aplicada da UFSCar e também coordenadora do grupo de pesquisa de bem-estar do NEA. Nós do NEA tivemos essa ideia de disponibilizar para vocês o mini curso de econometria como forma de vocês conhecerem melhor essa ferramenta e como se aplica na pesquisa científica. Eu vou ficar com a primeira parte de introdução à econometria, métodos dos mínimos quadrados, teste de hipóteses, as hipóteses dos mínimos quadrados e as violações das hipóteses também. E já a Bruna Scarpioni vai ficar com a segunda parte do curso. Então vamos começar. Metodologia tradicional da econometria. O pesquisador deve primeiro, quando for começar a trabalhar com a econometria, determinar qual teoria ele irá escolher para conduzir a sua pesquisa. Então, dentro do arcabouço teórico das ciências econômicas, ele vai escolher algo da microeconomia ou da macroeconomia. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é escolher o modelo matemático que represente essa teoria. Então, se o economista quer trabalhar, por exemplo, na área da micro e quer ver como os preços impactam a demanda, ele pode escolher a equação da demanda para modelar isso. Após modelado a parte matemática, o meu modelo matemático, que represente a situação que eu quero trabalhar, o economista deve escolher o modelo estatístico ou econométrico. Então, dentro da econometria, há muitas opções de modelos. Lógico que devemos escolher à luz da teoria também. Se dentro da teoria as variáveis têm uma relação linear, então eu posso escolher o modelo, a regressão linear e o método dos mínimos quadrados. Um exemplo. Já se eu sei que as variáveis não variam linearmente, eu posso escolher um modelo que modele uma relação não linear entre as variáveis. Logit e Provit seria um exemplo. Entre outras opções que temos aí dentro da econometria. Escolhido o método econométrico, o pesquisador então tem que colher os dados, que é uma parte muito importante da pesquisa. Pois, na regressão linear mesmo, o sucesso de uma regressão depende muito da qualidade e adequação dos dados. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, o pesquisador tem que coletar os dados adequados para a sua pesquisa. Depois de coletados os dados, então, o próximo passo é estimar os parâmetros do modelo econométrico. O pesquisador, ele tem uma população com a qual ele está trabalhando, uma população sob investigação. A gente sabe que não é possível incluir todos, principalmente dentro da economia, incluir todos os elementos de uma população. Então, eu vou utilizar, para fins da pesquisa, uma amostra daquela população. Através dessa amostra, eu posso calcular estimativas dos verdadeiros valores dos parâmetros através dos meus estimadores, Então, como eu calculei estimativas e eu não tenho conhecimento de toda a minha população, isso faz com que a minha estimativa tenha ali um grau de incerteza quanto aos verdadeiros parâmetros da minha população. Como eu não tenho certeza da estimativa, eu posso elaborar teste de hipóteses para testar qual é a probabilidade dessas estimativas conterem o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Para isso, eu vou utilizar o meu teste de hipóteses. Então, depois que eu faço o teste de hipóteses e a minha teoria corrobora, e esse teste de hipóteses corrobora com a minha teoria,
eu posso utilizar essa teoria para fins de projeção ou previsão. E, posteriormente, também posso utilizar o modelo, que no caso, após os testes, após todas as considerações que vamos estudar mais à frente, após satisfazer todas as considerações do modelo, após a realização dos testes, eu posso utilizar esse modelo robusto para fins de controle político. O que é a regressão linear? O objetivo da regressão linear é analisar a relação de dependência linear de uma variável dependente a uma ou mais variáveis exploratórias. Então, eu vou analisar a relação entre a variável dependente. Se eu tenho uma variável explanatória, eu estou realizando uma regressão linear simples. Se eu tenho duas ou mais variáveis explanatórias, eu estou realizando uma regressão linear múltipla. Para analisar essa relação, eu tenho que estimar o valor médio da variável dependente, considerando os valores fixos em amostragens repetidas ou conhecidos das variáveis explanatórias. É isso. Um exemplo macroeconômico da regressão linear seria, por exemplo, um economista que está interessado em estimar o consumo pessoal em função da renda pessoal disponível, ou seja, a renda depois que o indivíduo paga os impostos. Com essa regressão linear, o economista pode estimar, por exemplo, qual é a variação no valor médio do meu consumo pessoal, porque a gente está estimando o valor médio condicional da variável dependente. Então, eu posso ver qual é a variação no valor médio do consumo pessoal quando a renda pessoal disponível varia em $1. Com o coeficiente da minha regressão, eu posso ver qual é essa variação. O que, na teoria macroeconômica, conhecemos como propensão marginal a consumir. Outro exemplo que está dentro da microeconomia seria um monopolista interessado em estimar a resposta da demanda quando o preço varia. Ele pode modelar uma regressão linear da demanda em função do preço e observar observar se, quando o preço aumenta, o quanto a minha demanda, o valor da minha demanda o valor da demanda por aquele bem vai ser impactado. Então, o impacto do aumento de, por exemplo, 1 ponto percentual no preço, o quanto vai impactar na demanda daquele bem. Isso é conhecida como elasticidade preço da demanda dentro da microeconomia. Vale ressaltar que na regressão linear procura-se analisar relações estatísticas e não funcional ou determinística. Da estatística, a gente sabe que uma variável determinística é aquela que resulta no mesmo valor independente do número de ocorrências. Então, se eu calculo, por exemplo, a média de uma variável inúmeras vezes, em todas as vezes eu vou ter o mesmo valor da média. A média não muda. Na regressão, não. Na regressão, a gente vai estimar o valor condicional, o valor médio condicional da variável y em função de x. Porém, a gente não sabe todas as variáveis que impactam no valor médio de y. Existem outras variáveis que não conseguimos modelar e que podem muito bem afetar esse valor médio. Essas variáveis vão para o termo do erro. Então, o termo do erro sempre está presente na regressão linear. Por existir esse termo do erro, que é uma variável aleatória, afinal, não se sabe o que está gerando aquele erro, então a variável dependente também será uma variável aleatória ou estocástica. Por isso, na regressão linear, a gente está estimando relações estatísticas e não determinísticas. Outro ponto a destacar é que apenas o pesquisador pode atribuir relações de causas a essas variáveis à luz da teoria econômica. Então, a regressão linear, ela não proporciona relações de causa. Ela nos diz, de acordo com os dados que nós temos,
Qual é a relação linear entre essas variáveis escolhidas pelo pesquisador, né? A relação de causa é atribuída à luz da teoria econômica, é atribuída pelo pesquisador, pelo economista, no caso. Além disso, na regressão, estima-se uma relação de dependência entre as variáveis e não uma correlação, o que no primeiro momento pode ficar um pouco confuso. Na estatística, a gente aprende a calcular a correlação entre duas variáveis aleatórias, ou seja, a relação, se existe relação entre duas variáveis aleatórias. No entanto, na regressão, a gente está interessado em calcular a relação de dependência entre uma variável aleatória, que é a variável dependente, e as outras variáveis, que são variáveis fixas. Então, não seria uma relação de correlação. Vamos falar sobre a base de dados. Como eu já falei, coletar os dados é muito importante para a pesquisa. E o sucesso de uma estimação por regressão depende da disponibilidade de dados adequados, o que pode ser um desafio para nós economistas. Afinal, podemos escolher um modelo, uma teoria e não ter os dados adequados para aquele modelo ou aquela teoria. Existem algumas saídas para isso, como o uso de variáveis proxy, entre outras saídas. Então, nas ciências sociais, o pesquisador é um coletor passivo, utiliza dados não experimentais ou observacionais. O que é diferente, por exemplo, das ciências naturais. Nas ciências naturais, o pesquisador ele realiza experimentos e, com os resultados dos experimentos, ele obtém os dados. Então, os seus dados são controlados na pesquisa. Nós, economistas, não. Nós utilizamos os dados disponibilizados, por exemplo, pelo governo, pelas empresas, por instituições financeiras. Então, a gente é coletor passivo realmente dos dados. Os dados não dependem de nós. Tipos de dados. Nós temos dados de séries temporais, que é o conjunto de observações dos valores que uma variável assume em diferentes momentos do tempo. Eu coloquei aí exemplos preço de uma commodity. Se a gente pegar o preço, por exemplo, do petróleo, então eu quero ver a variação dos preços do petróleo em diferentes momentos do tempo. Isso configura uma série temporal, porque eu tenho dado dos preços em diferentes momentos do tempo. Eu coloquei aqui um exemplo de um site que nós utilizamos numa disciplina do mestrado. Eu utilizei para coletar os dados do mercado futuro de minério de ferro, que eu fiz um artigo sobre o minério de ferro. Então, nesse site é possível encontrar dados do mercado de futuros, de opções, entre outros tipos de ativos lá. E também tem outros filtros neste site. Então, aqui tem os ativos, aqui tem os tipos de dados, regiões e tal. E é isso. Eu posso encontrar também uma opção de base de dados, de séries temporais. Também possui dentro do tipo de base de dados, tem os dados de corte transversal. Dados em que uma ou mais variáveis foram coletadas no mesmo ponto do tempo. Então, eu tenho várias variáveis, ou uma também, coletados no mesmo ponto do tempo. Então, por exemplo, o censo demográfico brasileiro é um tipo de corte transversal, se for coletado no ano de 2010. Aí aqui eu deixei o site do IBGE, que contém os dados do censo demográfico, e aqui tem a explicação do censo, a periodicidade, que são 10 anos, as variáveis que constam no censo, e aqui conseguimos baixar. Eu não vou me delongar muito
abrindo base de dados, porque eu acho que a gente não tem tempo hábil para isso. Outro tipo de dados também são os dados combinados. Nos dados combinados, temos elementos de séries temporais e de corte transversal. Ou seja, temos várias variáveis coletadas em diferentes pontos do tempo. O mesmo exemplo que eu citei para corte transversal pode ser citado para dados combinados. Se eu recolher as várias variáveis do censo demográfico para duas datas diferentes, por exemplo, de 2000 e 2010, porque a periodicidade é decenal, então eu tenho dados combinados, que são várias variáveis em diferentes pontos do tempo. Outro tipo de base de dados são os dados em painel, que são dados combinados também, séries temporais e corte transversal. A diferença é que eles são coletados para os mesmos indivíduos, que podem ser famílias ou empresas. Então, esse é o diferencial. Exemplo, PNAD contínua. A PNAD contínua, ela é trimestral, né? Tem uma periodicidade trimestral e é aplicada à mesma família, né? Aqui, no site do IBGE também, tem explicando que a PNAD contínua são microdados socioeconômicos, né? Que tem informações sobre o mercado de trabalho, educação, informações de habitação também. Então, tudo isso. Aqui eu tenho a explicação e aqui ao lado eu consigo baixar os dados da PNAD contínua. Tanto no quanto da PNAD contínua, tem comandos no R que consegue baixar diretamente esses dados, diretamente pelo R, né? Mais exemplos de base de dados seria o site do IPEA-Data. No IPEA-Data temos dados macroeconômicos, balanço de pagamentos, câmbio, comércio exterior, consumo e vendas, enfim, inúmeros dados aqui, dados financeiros, tem explicações também, periodicidade, índices, tem os dados regionais aqui, agropecuária, comércio exterior, emprego, população, enfim, também muitos dados. E os dados sociais, assistência social, demográfica, educação, habitação, mercado de trabalho, renda. Então, tudo isso conseguimos encontrar no IPEA-Data. Para quem tiver interesse, tem um site aqui. Então, o pesquisador deve explicitar na sua pesquisa a fonte dos dados utilizados no modelo, as definições, ou seja, as explicações desses dados, né? Como, por exemplo, da PNAD, do censo demográfico, quais são os métodos de coleta da PNAD, por exemplo, são através de questionários, né, aplicados às famílias, e quaisquer lacunas ou omissões de dados. Por exemplo, ao aplicar questionários, pode ser que as perguntas não sejam respondidas, tem um viés ali, né, nas respostas, tem também viés de coleta de dados, então tudo isso deve ser explicitado. Ou também omissões de dados, porque pode acontecer do pesquisador não ter dados disponíveis, né? Então todas essas limitações devem ser explicitadas na pesquisa, para que seja mais condizente com a realidade. Modelo clássico de regressão linear. Aqui temos a fórmula da função de regressão. Temos aqui a função de regressão populacional, a função de regressão amostral e o erro da regressão. Como eu já falei, o pesquisador não tem acesso a todos os elementos de uma população para realizar sua pesquisa. Então, é utilizada a amostra como forma de ter estimativas
aproximadas do verdadeiro parâmetro da população. Então, eu utilizo uma função de regressão amostral e eu vou estimar o meu valor condicional, estimar o intercepto da regressão, estimar o coeficiente da regressão e o erro da regressão simples aqui, né? Buscando ser o mais próximo possível dos verdadeiros parâmetros da população. O uso de amostra faz com que a gente tenha sempre um erro, né, decorrente do uso de amostragem, que é o erro amostral. Já o erro da regressão é a diferença entre o y observado e o y estimado pela regressão. O y observado pela amostra mesmo e o y estimado pela função de regressão amostral. Aqui eu coloquei um exemplo de gráfico do livro do Gujarati, do livro de econometria do Gujarati. Para estimar uma função de regressão populacional, com o objetivo de verificar como o valor médio do regressão varia com uma variação no regressor, utilizamos a função de regressão amostral. Então, por ser impraticável o uso da população inteira, a gente não tem acesso aos dados de toda a população, iremos utilizar uma amostra daquela população. Então, aqui nesse gráfico temos a linha de regressão populacional, que é algo idealizado, né? E aqui temos a linha de regressão amostral, que é estimada pelos nossos dados amostrais. A diferença entre o y observado pela minha amostra e o y estimado é o erro da regressão estimada. Já a diferença entre o y observado e o y da população, o verdadeiro valor de y, é o meu erro populacional, o meu erro da regressão populacional. Então, é isso. Esse gráfico aqui é a despesa de consumo semanais em função da renda semanal, né? É isso. Próximo, aqui temos uma função de regressão amostral. Então, para fazer inferências sobre a minha função de regressão populacional, já que eu não tenho acesso a todos os dados da minha população, eu vou utilizar uma amostra de dados e vou estimar uma função de regressão amostral. Essa é a minha reta de função de regressão amostral. Como eu já disse, a diferença entre o y observado pela minha amostra e o y estimado configura o erro, que vai variando, né, de observação para observação. Então, é isso. Por que temos o erro estocástico? O erro pode ter várias explicações, como, por exemplo, caráter vago da teoria. A teoria pode estar incompleta. Então, eu estou estimando o meu consumo em função da renda. Eu sei que a renda impacta no consumo, mas pode ter outras variáveis que impactam no consumo e que eu não incluí ali no meu modelo. Isso vai para o termo do erro estocástico. Indisponibilidade de dados. Muitas vezes eu posso ter especificado bem o meu modelo, ter incluído todas as variáveis ali. Porém, eu posso enfrentar limitação de dados. O pesquisador pode não encontrar dados disponíveis para aquela variável. Muitas vezes, nós economistas utilizamos variáveis proxies por não ter disponível variáveis, né? Como, por exemplo, na equação ministeriana, que é a equação dos salários em função da experiência, da educação, eu não tenho como medir, eu não tenho a variável
a variável experiência disponível, a variável experiência dos indivíduos disponível para utilizar na regressão da equação messeriana. Então, qual é a saída? Utilizar uma variável proxy, que seria a idade. Então, a idade ficou como variável proxy da experiência, porque quanto maior a idade do indivíduo, espera-se que ele tenha uma maior experiência, né? Podemos também encontrar variáveis essenciais versus variáveis periféricas ou secundárias. Então, muitas vezes, eu incluir todas as variáveis relevantes para o meu modelo. Relevantes não. Eu incluir todas as variáveis que impactam na minha variável dependente que eu quero calcular, que eu quero estimar. Porém, pode ser que a influência de uma variável incluída nesse modelo seja tão pequena no valor médio da variável dependente que eu posso excluir essa variável periférica ou secundária. Então, essa variável periférica ou secundária, que tem pouquíssima influência no valor médio da variável dependente, pode ser excluída e ela vai para o termo do erro também. Outro motivo para a existência do termo do erro é o caráter intrinsecamente aleatório dos indivíduos. Então, mesmo que eu consiga especificar corretamente o meu modelo e incluir as variáveis relevantes, sempre terá o caráter intrinsecamente aleatório dos indivíduos, que leva a erros de estimação que vai para o termo do erro. O erro também pode refletir uma variável proxy inadequada. Então, se eu coloquei uma variável proxy, como eu expliquei ali em cima, a gente tem um exemplo da variável proxy da idade para representar a experiência. Se eu incluo uma variável proxy inadequada para o modelo, então essa inadequação da variável vai ser refletida no termo do erro. Princípio da parcimônia. Deve-se formular um modelo o mais simples possível. Então, o pesquisador deve incluir no seu modelo o menor número de variáveis e as variáveis que impactam mais o valor médio da variável a ser estimada. Então, o princípio da parcimônia também pode levar a incluir algumas variáveis no erro. Outra coisa que impacta no erro estocástico é escolher a forma funcional errada. Então, se o modelo se o meu modelo é mais robusto no modelo log-log, numa forma funcional log-log, e eu escolher uma forma funcional lin-lin, isso vai me levar a um erro estocástico maior. Então, se eu escolher a forma funcional errada, pode ser que meu erro não, pode ser não. O erro estocástico vai ser maior. Peraí. Próximo slide. Método dos mínimos quadrados. Agora eu vou falar sobre o método mesmo. Depois de explicada como é a função de regressão. Então, a fim de que a estimativa da função de regressão amostral fique o mais próximo possível da função de regressão populacional, deve-se minimizar a soma dos erros estocásticos da função de regressão amostral. Então, é isso. Para que os meus estimadores sejam os mais próximos possíveis dos parâmetros verdadeiros da população, o que o modelo dos mínimos quadrados faz? Minimiza a soma dos erros estocásticos da função de regressão amostral. Então, eu tenho que ter o menor erro possível. A minha regressão tem que ter o menor erro possível, considerando as funções de regressões amostrais. Dessa forma, com o método dos mínimos quadrados, nós podemos encontrar os estimadores betas que minimizam a soma dos erros da regressão amostral ao quadrado. E por que a gente tem que minimizar a soma dos erros
dos erros da regressão amostral ao quadrado. Porque pode ser que um erro amostral, né, a diferença do y observado e do y estimado, cancele uns aos outros, variando de observação para observação, né? Então, eu posso ter um erro que totaliza mais 10, um erro que totaliza menos 10, um erro que totaliza mais 2 e um erro que totaliza menos 2. Se eu somar isso, a soma dos meus erros vai totalizar 0. E o que não é verdade, porque eu tive erros nas minhas funções de regressão amostral. Então, para dar o peso correto aos erros da função de regressão amostral, eu devo elevar a soma dos erros ao quadrado. Então, a fim de que a função de regressão amostral fique o mais próximo possível da função de regressão amostral, eu vou minimizar a soma dos quadrados do erro, e minimizando a soma dos quadrados dos erros, eu encontro os betas, os estimadores que se aproximam dos verdadeiros parâmetros populacionais. Então, aqui eu coloquei representação equacional. Eu estou minimizando o somatório do quadrado dos meus erros, que é igual ao somatório do y observado menos o y estimado. Faltou um chapéuzinho aqui de estimado. Então, eu tenho que a minimização dos erros ao quadrado é igual a uma função dos meus estimadores, beta 1 e beta 2. Deve-se colocar o peso correto dos erros para que a soma não resulte em zero em determinados casos. Eu já expliquei isso, então, ok. Aqui está a fórmula do meu beta 1 e beta 2 quando após a minimização dos erros. Então, a fórmula do beta 1 vai ser y menos beta 2, isso aqui é y barra, tá, gente? Desculpa, esqueci de colocar y barra. Y barra menos beta 2x2, e aqui é beta 2 igual ao somatório de xi, yi, sobre o somatório de xi ao quadrado. Essa é a fórmula de beta 1 e beta 2. Lembrando que isso são notações da derivação da minimização do erro, né? Tem também a forma matricial. Infelizmente, também a gente não tem tempo hábil para ver tudo isso, então eu estou tentando passar de forma mais resumida e que todo mundo entenda bem.